Glória a Deus, amém, queridos? Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vocês que estão em casa, receba a paz do nosso Salvador, glorioso e Salvador Jesus, amém? Amém? Você já recebeu a sua porção? Acredito eu que você já está até transbordando, amém? Se você não está, já tivemos motivos. Coloca para mim, Léo. Glória a Deus. Deus sabe como trabalhar. Deus usou a vida da pastora Carla para vocês se ajoelharem e se prostrar perante o Senhor. Que a confirmação da palavra vem através desse refrão do louvor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, livro de Lucas. Pode deixar esse slide aí. Você que trouxe a sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, verso 23. Lucas 9, verso 23. O que diz? Está na Bíblia. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Fala para o teu irmão, diga, Ele é lindo. Ele sabe de tudo. Declara assim para ele, Ele conecta tudo. Aleluias. Aleluias. Verso 23 diz assim na sua Bíblia: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós acabamos de louvar, seguirei, eu levarei a minha cruz. E se no caminho tropeçar, Deus vai nos ajudar, irmãos. Não é? Pode voltar em Lucas 9, 20. Mas eu pedi para colocar esse refrão só para a gente entender como Deus ele fala na palavra. Pode colocar na tela. Verso 20. E nós iremos ministrar essa palavra do Senhor. Mas antes eu queria trazer o tema. Quando olhamos para essa palavra, irmãos, quando olhamos para a igreja, todos querem seguir Jesus. Sim ou não? Quem quer seguir Jesus aqui? Agora nem todos querem carregar a cruz. Esse é o tema. Todos querem Jesus, mas nem todos querem carregar a sua cruz. E por quê não queremos carregar a nossa cruz? Nós vamos entender isso dentro da palavra. Verso 20 vai dizer assim: e disse-lhes: e vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. Admoestando-os ou advertindo-os, mandou que ninguém referissem isso. Isso o quê? Que ele era o Cristo. E por quê? Verso 22. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aqui nós vamos entender o porquê que nós queremos seguir Jesus e o porquê que não queremos carregar a cruz. Quando olhamos para um pouco mais para trás desse capítulo, Jesus ele vai começar a formar a comissão dos 12. A comissão de quantos? Dos 12. E vai levar aqueles 12 em uma dimensão espiritual elevadíssima.
pouquinho mais para frente desse capítulo, a Bíblia vai dizer que os milagres que Jesus está operando desperta curiosidades em saber quem é esse homem, quem é esse profeta. Herodes é um deles, quer saber, e Herodes, ele vai declarar, ele vai declarar, porque o comentário está dizendo, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Eliseu ou Elias, outros dizem que é um dos profetas que ressuscitaram. Aí Herodes vai olhar para a população e vai dizer, João Batista eu mandei matar, então quem é? Eu quero saber notícia. Quem era Herodes? O rei da Galileia, o comandante da Galileia. E aonde estava acontecendo esses milagres, esses eventos? Exatamente na Galileia. E aonde Jesus passava, ele operava milagre. E quando Jesus operava milagre, multidões se aglomeravam e um falava para o outro. Por isso chega esse burburinho aonde Jesus vai indagar os discípulos: quem dizem que eu sou? E os discípulos vão dizer, uns dizem que são os profetas, uns dizem que é Moisés, uns dizem que é Elias, ninguém diz que era Adevaldo. E Jesus vai dizer, mas eu quero saber de vocês, qual é o entendimento de vocês, e por que Jesus estava perguntando para os discípulos. Aqui a gente pode entrar por diversas áreas para a gente entender. Se olharmos para o relacionamento de Jesus Cristo, para a vida de cada um aqui, cada um de vocês vai contar uma experiência de quem Cristo é, sim ou não? Eu tenho algumas experiências de quem Cristo é para a minha vida. Pedro, ele vai relatar, tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo vivo, tu és o Messias, tu és o prometido, tu és o esperado. Pedro, ele é enfático em dizer, em poucas palavras, quem é Cristo. E por quê? Porque Pedro, ele viu Deus operando milagres e milagres, aonde homens na terra jamais pôde operar. E isso faz com que a multidão queira Cristo. Nós estamos aqui, amados, porque nós queremos algo da parte dele, sim ou não? Outros estão aqui porque veio para entregar a Cristo algo que é dele, sim ou não? A adoração, a exaltação, a glorificação de quem é Ele na nossa vida. Ainda que na enfermidade, nós estamos aqui para glorificá-los. Ainda que na escassez, nós estamos aqui para exaltá-los. Ainda que na nossa necessidade, da nossa petição de filhos, como nos cabe, nós estamos aqui para clamá-lo e para pedir. Cada um de nós estamos aqui por um motivo, seja ele qual for o motivo, é o que nos move até esse lugar. Isso é uma realidade. E Jesus vai perguntar para mim e para você nessa noite: e você? Quem tu dizes que eu sou? E quando a pastora, ela estava ministrando e exortando a igreja para trazer a adoração para esse ambiente, dizendo que você não pode ser um no domingo, outro na segunda-feira, isso estava querendo dizer quem é Cristo para você. Nós precisamos e temos que ter essa necessidade, ó Deus, de saber quem é Cristo na minha e na tua vida. E por que nós precisamos saber? Porque se a gente ficar, irmão, na beirinha, o diabo pode nos derrubar. Se eu ficar com o pé oscilante ou vacilante,
um só não sustenta. Você quer ver a prática disso? Por que Deus deu 2 pés? Eu estou forçando um aqui, ó. O outro está descansado, mas o outro está sobrecarregado. Um pé não sustenta o corpo, agora os 2 sustentam. É por isso que Jesus quer eu e você. É por isso que Jesus quer Ele com você, caminhando sobre os mares, se possível for, caminhando aonde você colocar os pés. Você precisa saber, você precisa identificar, você precisa transmitir quem é o Cristo para você. Você precisa resplandecer a luz dele sobre a tua vida. Aonde você colocar os pés, alguém vai reconhecer: ali vai um filho de Deus, ali vai um servo do Deus Altíssimo, ali vai um escolhido de Cristo, ali vai um pequeno pedaço de Cristo. Identidade. E Jesus, amado, ele vai relatar alguns grupos religiosos aqui, como vemos. E por que Jesus estava advertindo os discípulos? Como está escrito aqui no verso 21: e admoestando-os, mandou que ninguém refizessem isto. Refizesse o quê? O que Pedro disse. Referisse, obrigado. Referisse o quê? O que Pedro disse. O que Pedro disse? Tu és o Cristo de Deus. E por que Jesus estava advertindo os discípulos? Porque não era chegado o tempo da manifestação da maneira que precisava ser. Em contrapartida, Jesus estava dizendo e orientando e alertando os discípulos, dizendo para ele: é necessário, para quando chegar esse tempo de anunciar, quem sou eu? Jesus estava falando que os discípulos só poderiam anunciar Jesus Cristo depois da ressurreição. Quando vai acontecer? Lá em Atos 2, os Pentecostes, aonde ele se manifesta, aonde ele reveste ali quem estava naquele período de oração, de poder e autoridade, para onde eles irão anunciar a Cristo. Só que nesse momento não era o momento exato para os discípulos anunciar. E por quê? Porque existiam algumas etapas que Jesus passaria. E qual? Onde nós lemos: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Verso 22. E seja rejeitado por quem? Por quem? Quem eram os anciões? Os anciões, meus amados, eram líderes experientes do povo. Fazia parte do sinédrio. Eram homens dotados de experiência, que preservava a tradição mosaica. Eram homens aonde mantinha decreto, aonde todo menino tinha que ser circuncidado. Homem que mantinha a tradição para os pais ensinar os filhos no caminho do Senhor e recitar a Torá. Homens experientes que aplicavam ali e tinha poder, autonomia e autoridade sobre o povo de Israel. É igual hoje, quando eu quero um conselho, quem que eu procuro? O profeta do Pix. Está vendo como nós sabemos? Como nós somos admoestados? Como nós sabemos o caminho? Não é para procurar o profeta do Pix, é para procurar quem? O profeta de Deus. Procurar quem? O ancião.
o mais experiente. Por quê? Porque ele vai me trazer conhecimento da palavra de Deus e vai me redirecionar para o caminho correto. Era assim que os anciões admoestavam e orientavam o povo de Israel. E por que Jesus vai mencionar? E nós iremos entender. Quando Deus fala assim, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado pelos anciões. Como que pessoas dotadas de experiência vai rejeitar Jesus? E por quê? Nós não rejeitamos Ele. Nós somos privilegiados. Porque já recebemos a palavra, meus amados, já recebemos a Bíblia toda montadinha, estruturada, traduzida na nossa linguagem, para nós lermos e entendermos e indignarmos com tais rejeições. Por que que os anciões rejeitaram Cristo? E dos escribas, quem eram os escribas? Eram aqueles conhecidos, ou melhor, conhecedores das leis. Homens extremamente importantes e estudiosos, e que interpretavam a lei, ou seja, a Torá. Sabe quando abriu uma congregação ou uma mesquita, se fazia necessário a multiplicação da Bíblia, dos pergaminhos, né? Sinagoga, obrigado, meu amor. Fazia a multiplicação dos pergaminhos da própria Bíblia para enviar para a sinagoga. Então, ou seja, os escribas, eles tinham total conhecimento da palavra da Torá, eles eram conhecedores. Como consegue rejeitar a Cristo? Eu prescrevo Isaías capítulo 6. Eu prescrevo Isaías capítulo 9, aonde a Bíblia vai relatar sobre o Messias. Um menino nos dará. Como que eu prescrevo e não consigo entender? Eu tenho conhecimento, mas não consigo interpretar o que está escrito. Sabe quando a palavra de Deus, que Jesus vai adorar ao Pai, dizendo obrigado, porque revelaste aos pequenininhos as grandes coisas? É aqui que nós somos privilegiados. E por que que nós somos privilegiados? Porque nós recebemos a palavra de Deus dentro do nosso interior. E como que veio essa palavra dentro do nosso interior? Veio através de Jesus Cristo, preparando ali os seus 12 discípulos, passando eles por provações, passando eles por perseguições, até o anúncio da palavra dele, para poder chegar dentro da nossa casa e dentro do nosso interior, para nós entendermos quem é Cristo. Talvez para muitos seja uma fonte de renda. Eu conheço a palavra, eu pego a palavra por interesse. Qual? O retorno financeiro. Mas eu não tenho conhecimento, eu não tenho a entrega, que tudo que eu faço Ele está vendo. É por isso que os escribas e os anciões e os principais dos sacerdotes rejeitam Jesus Cristo. Esses três grupos religiosos, eles vão rejeitar Jesus. Eu não falei do sacerdote. O sacerdote, ele era responsável, meus irmãos, pelo templo, pelo culto e pelos sacrifícios, a qual está escrito na Torá. Mas rejeitaram. Sabe por que rejeitaram Jesus? Porque a sua perspectiva não era que Jesus viesse de uma humildade. Eu não vou falar pobreza, porque ele não é pobre. Eu não vou falar que ele nasceu numa manjedoura, colocaram ele numa manjedoura. Ele não é pobre, porque a palavra do Senhor vai dizer que todo o poder está nas suas mãos. A palavra do Senhor vai dizer que dele é o ouro
e a prata. Então Jesus Cristo, Ele não é um coitadinho, um menininho que nasceu em meio à manjedoura, não. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Senhor dos Exércitos, e Ele está aqui nessa noite para te perguntar e te fazer entender: quem sou eu para você? Talvez você me quer todos os dias da minha vida, mas Ele te diz nessa noite: toma a sua cruz. Quando olhamos para esse versículo, amados, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É um caminho. Aqui fala de um caminho. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, fala de escolha. Aqui nós podemos decidir, aqui nós podemos tomar uma decisão, só que tem uma obrigação. Aqui tem um caminho, aqui tem uma responsabilidade, aqui tem uma obrigação. O caminho, você pode vir após mim. A obrigação, negue-se a si e tome todo dia a sua cruz. Então é mais ou menos assim: eu quero Jesus Cristo, pastora, mas eu não quero sentir a dor. Eu quero sim as bênçãos do Senhor na minha vida. Eu quero sim que o Senhor responda as minhas perspectivas pessoais, as minhas perspectivas empresariais, as minhas perspectivas sentimentais. Mas o que eu não quero, pagar um preço. Quem é Jesus para você? É esse que merece a gente se prostrar de joelho em todos os cultos e adorá-lo. É esse que merece a gente olhar para a nossa situação, abrir mão da nossa dor, abandonar o nosso dengo, prostrar perante a Ele e adorar fielmente em espírito e em verdade. E por quê? Porque Ele é o Senhor dos Senhores. Essa palavra, ela nos dá o poder, irmãos, o poder primeiro de escolha. Eu quero Jesus, eu quero, mas aonde eu estou colocando Ele? É aqui eu entro onde a pastora ministrou. Eu quero Ele do meu jeito. Do teu jeito não funciona. Por quê? Porque nós somos pequenos demais. Ele é tão poderoso, tão grande, que cabe dentro da gente. E isso não nos faz maior que Ele. Mas muitas das vezes os nossos narizes parece e transmite que nós somos maior que Ele. Não engane-se. Não se engane. Negue-se a si mesmo. Eu quero sim seguir a Jesus Cristo. Eu quero ter a minha vida particular com Jesus Cristo. Como? É como a sociedade me apresenta, e não como a Bíblia me apresenta. De forma que a sociedade me apresenta, vai me apresentar que Deus, Ele é amor. Aí coloca um ponto final. Só que a Bíblia tira o ponto final, coloca a vírgula e vai dizer: Deus é amor. Aí tira o ponto final, coloca a vírgula e justiça. Aí não dá para mim, não dá para eu adorar o Senhor do meu jeito. E por quê, irmãos? Porque nós viemos de uma herança pecaminosa. Quem nasceu em berço evangélico aqui? Vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, levanta a mão. 8, vamos lá, vamos contar de novo. Quem nasceu em berço evangélico aqui? Mas nasceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Nós estamos aproximadamente em 50 pessoas aqui na nave. Dos que nasceram, como está o teu coraçãozinho olhando para o mundo? Como está o mundo? Como que ele se apresenta? E como que a Bíblia apresenta o caminho para você seguir? Quando Jesus repreende ali os discípulos e fala: não fale, não revele quem eu sou. Jesus, na sequência, ele vai dizer: porque o Filho do Homem, o Filho, Ele mesmo, irá padecer muitas coisas. Sabe o que é padecer? Vai sofrer no corpo físico, vai sofrer na alma. Jesus chorou, irmãos. Você sabe o que é um Deus chorar? Jesus ali estava na sua humanidade, ele estava 100% homem, assim como eu e você, passando por situações que nós passamos, e ele chorou, mas não por si, e sim por nós. Consegue entender isso? E o que motivou essa dor, esse choro? O meu e o teu pecado. O nosso pecado fez com que Jesus padecesse muitas coisas ao ponto de chorar. Se eu fizer assim, se eu fizer força aqui, eu vou começar a suar. Você sabe o que aconteceu com Jesus? Os poros se abriram e saíram água e sangue. O sofrimento de Jesus foi esse. O peso do nosso pecado. E Jesus estava ensinando os discípulos: não é tempo, porque eu ainda, o Filho do Homem, padecerá muitas coisas, será morto, mas ressuscitará. Sabe o que o Senhor está dizendo aos discípulos? Eu vou passar por isso, mas aquele que quiser após mim, também vai passar. Por isso que nós chegamos nesse versículo assim: e dizia a quem? Dizia a quem? A quem? Então o recado é para quem? É para todos. O recado é para quem? E qual é o recado? Se alguém quer vir pós mim, isso fala lá atrás, falava do futuro, hoje é o presente. Se eu quero fazer a obra de Deus pós ele, naquele momento ele estava vivo, e como continua vivo até hoje, em espírito, ele estava dizendo: vai ter preço. Bonitinho, quer me servir? Vai padecer, vai ter morte, vai perder as suas vontades. Não, mas eu tenho os meus princípios. Os teus princípios são bíblicos, porque eles te farão padecer. Não, isso aqui é princípio da minha alma, eu não admito, eu não aceito isso. Jesus está dizendo: eu vou quebrar, se você quiser vir após mim, se você quiser fazer a minha obra. Porque assim, não adianta a gente servir a Deus dentro dos nossos princípios. Os princípios são dele. E Jesus está dizendo: a mensagem ela é para todos. O convite é para todos. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus falou com todos, mas nem todos seguiram.
A Bíblia vai dizer que alguns, porque não suportaram. Verso 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, esse é o caminho que Jesus quer para a minha vida e para a tua vida. Irmãos, nós estamos lutando para viver. Lutando para viver. Guerreando para viver. E por que sofremos tanto? É porque talvez queremos andar dentro dos nossos princípios e não nos dele. Quem já ouviu aquela coisa? Nossa, mas eu comecei a vir para a igreja, o negócio começou um levante tão grande, estava indo tudo bem, agora eu estou perdendo tudo. Aí eu volto para o mundo. Vai perder o quê? A salvação. Vai perder a salvação. O chamado foi para todos. Aquele que quer vir após mim, o chamado foi para todos. Mas nem todos suportam. Por quê? Não suporta pela sua escolha. Não suporta pela nossa escolha. Não suporta porque abre mão do grande objetivo da nossa vida, qual? A nossa própria salvação. E se nós perdermos a nossa vida por amor a Cristo, a nossa alma estará salva. Escuta uma coisa, a igreja perseguida na África é uma realidade, sim ou não? E não só na África, mas até aqui no país também. Esse dia eu recebi uma notícia que não pode ficar com a bandeira do Brasil no púlpito. Uma igreja lá em João Pessoa foi multada. Gabi, pesquisa isso para mim. O que é isso? Perseguição. A bandeira tem que estar aqui no mastro. Em cima do púlpito não. Por quê? Perseguição. Intolerância religiosa. Eu ouvi e vou checar, e a pastora vai continuar, porque quem mandou foi Deus. Vamos ter que passar. Já pensou, irmãos, que se vier a lei, nós vamos ter que obedecer, sim ou não? A gente tira a bandeira e não deixa de orar pelo nosso país. Quem pode calar Daniel? Quem pode calar Daniel? Quem pode calar o decreto? Quem pode calar a voz de um verdadeiro adorador? Nós não precisamos de bandeira, nós não precisamos de cadeira, nós não precisamos de microfone, nós precisamos sim andar nos princípios de Deus. Quer falar comigo no particular? Mateus 6,6, entra para o teu quarto, fala, que eu te ouço. A perseguição, ela tem dois lados. Daniel, para ele, como foi mencionado essa semana, foi vitamina. Ele intensificou mais ainda as orações. E como? Da mesma maneira, dentro da casa dele, em direção a Israel, a Jerusalém. No teu oculto, o Senhor te ouve. No teu vale, o Senhor te ouve. No ventre do grande peixe, o Senhor está lá. Na cova dos leões, Ele está lá. Na tua angústia de alma, clama, porque Ele te ouvirá.
no teu lamaçal do pecado, se você clamar, Ele te tira de lá. Na tua sequidão de alma, de espírito, clama, porque Ele te dará a tua petição. Ana, clama. Sabe o que é isso? É você carregar a tua cruz. Daniel carregou a cruz dele. Ana carregou a sua cruz. Se olharmos para os dois, será que nós suportaríamos essas duas situações? Será se teríamos estrutura para isso? Nós estamos falando no culto dos milagres, irmãos. E os milagres, eles são provocados quando a gente age. A mulher do fluxo de sangue, ela teve uma ação. Eu não vou dizer que Jesus não queria operar aquele milagre, mas a ação daquela mulher arrancou virtude, que trouxe o milagre para ela. E tem momentos na nossa vida que o Senhor está falando: ó, eu estou deixando na sua decisão, mas o recado é para todos. Aquele que quiser vir após mim, o recado é para todos. Pegue a sua cruz e siga-me. Verso 25. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Ganhando muitas almas, mas perdendo exatamente a sua. Sabe por quê? Porque eu sou seguidor de Cristo, mas eu não carrego a Cristo. Eu anuncio a Cristo. Eu levanto multidões quando eu anuncio Cristo. Eu provoco emoções, eu provoco milagres dentro da igreja, em multidões, anunciando a Cristo. Mas eu não me disponho a carregar a cruz. O que acontece? Estou me prejudicando. Estou ajudando, mas eu estou me prejudicando. E quando chegar naquele grande dia, o Senhor perguntar não, né? Porque Ele já separa. Quem não carrega a cruz vai perguntar: mas Senhor, em multidões eu curei, eu salvei em Teu nome. E Jesus vai dizer: mas não carregou a sua cruz. O recado é, volta lá no 21, se não me falha a memória. O recado é, próximo, 23. O recado é: se quiser vir após mim, negue-se. Quando que eu não carrego a minha cruz? Quando eu quero fazer a minha vontade. Quando eu quero fazer a minha vontade. Hoje lá em casa, eu não ouvi o relógio despertar, perdi o horário da oração. O que aconteceu, bispo? Não sei. Talvez o meu corpo gritou, ou talvez despertou, a pastora só desligou e o corpo não aguentou. Porque talvez a cruz esteja um pouco pesada, mas nós não abrimos mão. Nós estamos aqui carregando a cruz, mas naquele momento o corpo não, e como diz o louvor, ainda que se você tropeçar, Deus vai o quê? Te ajudar. Talvez para nossas vidas nós queríamos estar aqui na oração, mas para Deus não, vocês precisam descansar um pouco, para poder
ser revigorado e andar um pouquinho mais de milhas. O entendimento é dele. Para nós sobra o cansaço e o peso na consciência. Meu Deus, eu perdi o horário, como assim não fui para a oração? Aqui a humanidade grita, aqui a humanidade explode, e ela vai conversar com você. E o que eu preciso? Não esquecer da minha cruz todos os dias. Aí você se depara naquele grande dia, mas Senhor, eu faltei na oração, me perdoe. E você pode ouvir, não, mas aquele dia eu separei para você descansar. Não vai negociar com Jesus não, viu, irmão? Não vai negociar não, porque você vai achar, Deus preparou para me descansar hoje, enquanto era para você carregar a cruz, para salvar 1, 2, 3, sendo exemplo para Ele. A humanidade grita sim, mas não podemos esquecer da cruz. Se coloque de pé. Sei que é uma palavra de reflexão. E tem momentos na nossa vida que nós precisamos refletir sobre quem é Cristo para nós. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos refletir o que nós somos para Cristo. Se nós somos adorador, se nós somos servo infiel, se nós estamos carregando a nossa cruz como ela deve ser carregada nos nossos ofícios, como obreiros da casa do Senhor, como membro da casa do Senhor. Tem momento que nós precisamos nos perguntar, quem eu sou para Cristo? Como Cristo me vê? Será se eu dou folga para a cruz? É momento, amados, que nós precisamos ter essas reflexões para as nossas vidas. Deus operará milagre na nossa vida? Sim. Deus operará maravilhas na nossa vida? Sim. Nem tudo é cruz. Na cruz houve a maior maravilha que já existiu nesse mundo. Qual? Pai, a Ti entrego o meu espírito. Está consumado. A maior maravilha dessa terra aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus declarou: está consumado. Consumado o quê? A sua morte, para nos trazer vida e vida com abundância. É por isso, amado, que os nossos olhos não podem se afastar da cruz. O teu milagre vem da cruz. O meu milagre vem da cruz. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Encubra a sua cabeça. Senhor Deus, a tua palavra, Pai, foi ministrada. E que o teu Espírito que habita sobre nós venha trazer, ó Pai, um entendimento, Senhor. Para que possamos, ó Deus, caminhar contigo, carregando, Senhor, todos os dias as nossas cruzes. Talvez a cruz, ó Pai, seja um problema dentro do nosso lar. Talvez a cruz seja o esposo. Talvez a cruz seja a esposa. Talvez a cruz, ó Pai, seja o filho. Talvez a cruz, Senhor, seja o casamento. Talvez a cruz seja a minha infidelidade contigo, Senhor.
mas a tua palavra, Senhor, vem dar entendimento. Visita os teus pequenos nessa noite, ó Pai. Visita, Pai, o Senhor conhece o caminho de cada um deles, e a misericórdia, ela vem do teu altar, Senhor. A bondade vem de ti, Senhor. Pai, as misericórdias vêm de ti, Senhor. Senhor, a graça vem de ti, Senhor. Eu te peço nessa noite, não olha, Pai, para os nossos pecados, Senhor, e não venha, ó Pai, nos condenarmos, ó Pai, pelas nossas falhas, mas vem trazer sobre nós entendimento e consciência dos nossos pecados e das nossas falhas, porque o entendimento e a consciência vai nos trazer o arrependimento, e é o arrependimento que te alcança, Senhor. Visita, Pai, os corações arrependidos nessa noite. Vem trazer as transformações, Senhor, trazer as mudanças na mente, Senhor, trazer a mudança no corpo, no físico, Senhor, trazer a mudança no espiritual, Senhor, que venhamos carregar a nossa cruz e saber, ó Pai, que a força vem de Ti. Nos ajuda, Senhor, porque chegaremos até o fim, até a Tua vontade que o Senhor determinou. Te peço as tuas bênçãos sobre a tua igreja, que a igreja aplaude ao Senhor, adora o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração.